Olá, boa noite, bem-vindos ao WW. O impacto dessa nova configuração de forças a partir das eleições para prefeituras na coalizão do governo Lula será debatido no programa de hoje. Vamos falar também sobre a aversão à polarização política, que foi o fio condutor que uniu hoje os discursos de posse dos prefeitos eleitos. Em São Paulo, por exemplo, Ricardo Nunes disse que a ideologia nunca pode ser mais importante que o dia a dia. E no Rio, Eduardo Paes defendeu uma política de resultados e afirmou que seu olhar para a cidade será sem radicalismos. Esse tom se seguiu em diversas cidades, simbolizando justamente o que o eleitor escolheu nas eleições municipais ao eleger, em sua maioria, prefeitos de centro. Num país em que extremistas rejeitam o diálogo e evitam a premissa básica da política de construção conjunta de consensos, o gesto que a política fez ao país neste 1º de janeiro foi um bom voto de ano novo. WW de hoje também vamos falar sobre o Brasil assumindo o comando dos BRICS e Gabriel Galípolo assumindo o comando do Banco Central. Participa dessa edição o cientista político Carlos Pereira, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas. Professor, seja bem-vindo, feliz ano novo, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Caio. Muito bom estar aqui com você no primeiro dia do ano. Feliz ano novo para você e para todos os ouvintes, a sua audiência na CNN Brasil. Vamos lá, professor, vamos juntos neste feriado. Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, também conosco. Daniel, bem-vindo. Vamos lá, meu amigo. Bom, gente, vamos amarrar ali vários recados políticos de prefeitos ao país afora, né? 1º de janeiro, cerimônia de posse nos municípios brasileiros. E nas maiores cidades do país, os gestores exaltaram a busca pelo consenso, a moderação e se afastaram de radicalismos. Confira na reportagem de Estevão Limana. Os prefeitos eleitos em outubro assumiram nesta quarta-feira a gestão municipal em todas as cidades do país. Em São Paulo, a maior delas, Ricardo Nunes tomou posse na Câmara dos Vereadores e deu início ao 2º mandato consecutivo. Neste ano, a Prefeitura de São Paulo terá o maior orçamento da história. São cerca de 125 bilhões de reais. Hoje, Nunes agradeceu ao governador de São Paulo e ressaltou ter uma relação umbilical com o Palácio dos Bandeirantes. O político disse ainda ser um agente da moderação e que o país precisa ser pacificado. Nenhuma diferença pode ser maior do que a convergência a favor do povo dessa cidade. Nada pode interferir quando o que está em jogo é o bem-estar da população. A ideologia nunca pode ser mais importante do que o dia a dia. E, da minha parte, buscarei sempre dialogar e abrir canais de colaboração com todos. Já no Rio de Janeiro, Eduardo Paes assumiu o 4º mandato na liderança da Prefeitura Carioca. Ele classificou como prioridade a saúde financeira da gestão municipal e também exaltou a moderação política. Os cidadãos não querem mais pagar o preço da pequena disputa política. Nossa vitória foi a vitória, deputado Molon, de uma frente ampla que coloca o cidadão acima de qualquer disputa ideológica. Precisamos de união e da produção de consensos. Em Belo Horizonte, Fouad Noman não pôde ir à posse por recomendação médica. Noman trata de um câncer e participou da celebração virtualmente. E em Fortaleza, a única capital em que o PT conseguiu eleger um prefeito, Evandro Leitão tomou posse já no início da noite. Professor, esse discurso de centro, moderado, pró-diálogo, sinaliza algo que o centro vem aí em 2026, ou uma coisa é eleição presidencial, eleição nacional, outra coisa é eleição municipal? Caio, eu acho que as duas coisas. Eu acho que o centro se fortaleceu bastante, mas se fortaleceu bastante dentro de uma eleição circunscrita na esfera local, né? A gente sabe que tem especificidades e é muito natural que o eleitor dê respostas, inclusive reelegendo a maioria dos candidatos à reeleição, e especialmente candidatos que fazem parte desses partidos do centro político brasileiro. Mas também é uma sinalização de que essa preferência que se tornou
majoritária nos municípios brasileiros possa também se traduzir na esfera federal, né? Eu acho que, inclusive, é uma sinalização muito clara para o atual governo de que a configuração de poder da supercoalizão, né, do presidente Lula no Congresso Nacional, ela tem, de certa forma, acomodar essas forças políticas dentro do governo. Não vai dar mais para o governo concentrar tantos recursos no próprio PT, vai ser obrigado a compartilhar poder com essas forças emergentes, porque estão demandando, né, elas estão trazendo legitimidade com a sociedade, elas estão trazendo voto, e isso é o que importa em última instância na política, e também não só para que o governo alcance governabilidade, mas também já mirando o próximo ano, 2026, eleições para presidente, eleições para a Câmara dos Deputados, eleição para o Senado, quer dizer, se essas forças de centro que se tornaram vitoriosas em 2024 não ocuparem espaço, é muito que natural que essas forças comecem a contemplar outras alternativas, comecem a contemplar alternativas não ancoradas em cima da liderança do presidente Lula. Então, eu acho que esses desafios são muito interessantes, né? Especialmente nesse ambiente, vamos dizer assim, talvez os prefeitos que tomaram posse hoje tenham se inspirado na Nova República, né? Eu gostaria de chamar a atenção a isso também. Hoje, inclusive, eu destaquei na minha coluna no Estadão que o Brasil celebra no ano de 2025 40 anos da sua democracia, né? O primeiro governo eleito não militar, civil, foi no dia 15 de janeiro de 1985, e vai completar agora 40 anos, é o período mais longevo da democracia brasileira, e foi fruto de uma engenharia institucional muito complexa, Caio, em que setores, vamos dizer assim, reformistas da própria ditadura, que não estavam mais dispostos a continuar o regime ditatorial e romperam e formaram uma aliança com os moderados, né, de oposição, fazendo a Nova República, a famosa Aliança Democrática, que foi capaz de eleger no colégio eleitoral Tancredo Sarney, e essa construção de aliança pactuada, lenta, segura, ela construiu muita coisa positiva para o Brasil, né? A democracia brasileira, em que pese não ter dado nem sempre respostas virtuosas a vários dos nossos problemas, o fato de ter lidado com milhares de conflitos de grande magnitude sob a perspectiva democrática, é algo que tem que celebrar. Eu acho que é um momento da gente celebrar a nossa democracia, e talvez esses prefeitos que tomaram posse hoje tenham se inspirado com esse exemplo de Tancredo Sarney, procurando soluções não polarizadas. Vamos lá então, professor, trazendo aqui para o dia 1º de janeiro, claro, uma data louvável aí, 40 anos, 2025, da nossa nova república. O Daniel, muitas promessas hoje, né? Hoje o discurso, por exemplo, do Ricardo Nunes era praticamente uma prestação de contas, né? Dizendo o que fez e o que pretende fazer nesse segundo mandato. Eles estão com recursos? Prefeitos, em geral, estão com caixa cheio para poder entregar tanto as promessas de campanha quanto as promessas dos discursos deste 1º de janeiro? Olha, Caio, em maio de 2024, a Confederação Nacional dos Municípios soltou um panorama, um longo estudo em que rastreia ali, mostra bem como estão as situações municipais de finanças públicas. O que se detectou ali? Que no ano de 2023, 49% das prefeituras espalhadas pelo país tinham déficit. No total das mais 5.500 prefeituras, havia um déficit primário sem pagamento de juros, portanto, da ordem de 14, 15 bilhões de reais. Ao longo de 2024, essa situação provavelmente foi melhor. Ainda não temos nenhum estudo que mostre isso, mas provavelmente foi melhor. Por quê? Primeiro porque você teve um alívio ali que deu muito pano para manga, que foi a desoneração da folha. Lembra dessa longa novela no Congresso? Contemplou, além de 17 setores da economia,
também prefeituras pequenas, de até 142 mil habitantes, elas também tiveram sua folha parcialmente desonerada, vai ter um desmame dessa desoneração até 2027, mas os prefeitos atuais que tomaram posse hoje pegam muito dessa desoneração, e houve uma arrecadação maior de parte de todo mundo. Tanto que o grande problema, a gente vive, é verdade, uma desorganização, uma desarrumação das finanças públicas no nível da União, mas a arrecadação de impostos, de tributos, tem crescido. E isso se reflete na distribuição via FPM, via Fundo de Participação dos Municípios. O problema da União é de outra ordem, é porque gasta demais, mas a arrecadação tem crescido fruto de uma atividade econômica também maior. Então, o ano de 2024 foi melhor para os prefeitos, permitiu mais investimentos, os investimentos estavam crescendo em relação a 2023 da ordem de 30%, tem mais recursos ali também de PAC, companhias estatais, e um ponto que a gente precisa chamar atenção são as emendas parlamentares. A gente está discutindo tanto isso nos últimos dias. A última ponta das emendas parlamentares são os municípios, principalmente os municípios médios e pequenos. Agora, eu conversava recentemente aqui, semana passada, por conta dessa confusão toda das emendas, com um prefeito que estava tomando posse nesta quarta-feira, prefeito de Praia Grande, no litoral de São Paulo, que me dizia o seguinte: você tem ali um hospital de 250 leitos, você tem um custo mensal de operação da ordem de 11 milhões de reais. Como a tabela do SUS está congelada há 10 anos, um hospital desse tamanho recebe 2, 3 milhões de reais por mês. Como que complementa esses recursos? Complementa por meio de recursos do orçamento do município. E nem sempre o dinheiro chega, nem sempre o orçamento é suficiente. Então, o reforço das emendas parlamentares individuais, aquelas emendas PIX, o reforço das emendas de comissão, sempre é muito bem-vindo pelos prefeitos. No momento que congelou agora, teve um bloqueio de repasses, isso preocupa bastante os prefeitos que se veem ali com um desafio adicional em 2025. Professor, você já ventilou isso aí na sua primeira intervenção, mas eu queria aprofundar um pouco. O Ricardo Nunes hoje, o discurso aqui em São Paulo, ele faz elogios, abraça praticamente o governador Tarcísio de Freitas. O Ricardo Nunes é do MDB, o MDB tem 3 ministérios no governo Lula. Por si só, a depender, claro, 2026 está longe, temos um ano para 2026, mas a Prefeitura de São Paulo teria por si só o poder de barrar o MDB numa chapa do Lula o ano que vem? Bom, o MDB é um partido que tem uma representação nacional, né? Um partido importante no Brasil desde a redemocratização, que sempre teve uma representação muito grande no Legislativo e também no Executivo. Só ocupou a presidência da República durante o impeachment da ex-presidente Dilma com o governo Michel Temer. Eu acho que talvez seja muito forte esse termo que você colocou, barrar, mas eu acho que Ricardo Nunes, pelo fato de governar a principal capital do Brasil, ele vai ter influência dentro do partido. E a construção do apoio em torno da candidatura, da potencial candidatura do governador de São Paulo é viável. Ele tem muita dívida com o governador de São Paulo, Tarcísio, né? Porque ele foi, de certa forma, boicotado por setores importantes do bolsonarismo que, em algum momento durante a campanha, namorou com a candidatura de Pablo Marçal, e o Tarcísio foi um dos poucos dessa ala conservadora que se manteve fiel e retilíneo o tempo inteiro dando apoio. Então ele tem essa dívida importante com o governador e essa dívida ela não pode ser interpretada apenas como dívida, mas também como capital político, como investimento, porque ter Tarcísio, o governador, como aliado significa parcerias importantes numa prefeitura em que Ricardo Nunes vai precisar de muitos recursos, como Daniel bem descreveu, né? Então, tendo esse trânsito, tendo essa unidade de ação
entre governo estadual e governo municipal, facilita esse trâmite e, consequentemente, constrói essa candidatura. A discussão é saber se Tarcísio vai querer, de fato, alçar esse voo, né? Enquanto a esquerda, ela, vamos dizer assim, no Brasil, ela está muito dependente, muito refém do atual presidente Lula, a direita tem opções, né? A direita tem algumas opções com, vamos dizer assim, o afastamento do ex-presidente Bolsonaro, né? O banimento eleitoral dele pelo Tribunal Superior Eleitoral, criou uma janela de oportunidade para que a direita construa alternativas. O governador Tarcísio é um grande nome para a direita. Agora, resta saber se ele vai ter essa disposição, ele vai ter essa vontade política. Primeiro mandato eleito do governador, ele não tem uma tradição eleitoral, então tudo isso vai contar, né? Quem será o oponente, em que condições isso vai se dar. Mas eu acho, com certeza, é uma sinalização do prefeito de São Paulo de que ele estará do lado do governador, independentemente da sua decisão. Se ele decidir se candidatar à presidência da República, eu acho que o apoio do MDB, a despeito de estar no governo, tende a pender para o governador Tarcísio, porque, como eu falei anteriormente, os parceiros do presidente Lula, especialmente o MDB, União Brasil, o PSD de Kassab, eles são francamente subrecompensados no governo Lula, né? Eles têm cada um em torno de 3 ministérios, né? Enquanto o PT tem em torno de 22 ministérios. Quer dizer, então a diferença é muito gigante, né? E o governo Lula tem como estratégia compensar isso via emendas, e isso não tem sido suficiente. Então é fundamental que o governo Lula aproveite esse momento de potencial reforma ministerial e faça uma espécie de um reshuffle, de um reembaralhamento dessas forças políticas dentro do governo para que elas se sintam mais representadas no governo e assim comprometidas com uma candidatura de Lula no futuro. Exatamente. Se porventura... E tudo que a gente tem de informação, né, professor, desculpa te cortar, é de que, a despeito do presidente Lula promover essa reforma, ou mini-reforma ministerial que ele pretende agora, fevereiro, março, depois das eleições da mesa, os partidos de centro não estão querendo amarrar e vincular mais espaço no governo agora, em março de 2025, a uma aliança, a um fechamento de uma coalizão para 2026, justamente porque o cenário de 2025, econômico principalmente no Brasil e no mundo, é muito turvo. Então ninguém quer amarrar ainda o seu cavalo em um candidato que a gente não sabe né? Eles não sabem e ninguém sabe as condições de competitividade, o caso do presidente Lula em 2026. Só para finalizar esse bloco, Daniel, hoje nossos colegas do Estadão fizeram uma reportagem muito interessante com base em dados do Tribunal de Contas do Estado, aqui de São Paulo, mostrando que o maior problema das prefeituras do Estado de São Paulo, mas isso deve valer certamente para o Brasil, é justamente planejamento e meio ambiente. Dá para a gente esperar que essas condições, de alguma maneira, sejam uma aposta dessas novas gestões, né, e entrem, de fato, nessa preocupação climática e no próprio planejamento das gestões municipais? Olha, Caio, bela matéria dos nossos colegas do Estadão hoje, com base em relatórios do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É verdade isso, porque a gente teve recentemente, foi colocado em evidência por causa dos fenômenos climáticos ali no Rio Grande do Sul, com as inundações, as secas terríveis ali na região amazônica que a gente presenciou esse ano. A gente ficou sabendo que 1.942 cidades estão atualmente sob riscos de climáticos extremos, né? Inundações, secas, incêndios. E se a gente for pegar nos últimos 10 anos, esses são dados da Confederação Nacional dos Municípios também, 94% das cidades brasileiras, em algum momento dessa última década, decretaram emergência ou calamidade pública. Isso significa que elas estão sofrendo com os fenômenos climáticos, com o meio ambiente. É preciso preparar melhor as cidades, é preciso ter um investimento mais a sério, mais planejamento, porque as cidades já têm sofrido com isso e geralmente isso, para não acontecer nada, precisa de ações que não dão voto.
Bom, gente, queria agradecer. Professor, queria continuar, mas a gente tem aqui um cronograma apertado aqui. A gente vai mudar para o próximo assunto no próximo bloco. Eu queria muito te agradecer, professor, por dividir aí seu espaço no 1º de janeiro. Professor Carlos Pereira, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas. Excelente ano para o senhor e para a sua família. Muito obrigado. Para você também, Caio, e para você, Daniel. Vamos lá, gente. Daqui a pouco vamos falar sobre a posse de Gabriel Galípolo na presidência do Banco Central e também o Brasil assumindo a presidência dos BRICS. Até já.